Voltei aqui com mais um vídeo. Esse é o quinto ou sexto vídeo, não lembro direito. Nesse aqui a gente vai fazer 3 desafios, eu acho que dá pra fazer em mais ou menos 10 minutos. O primeiro aqui é o Here's Johnny, que o que eu acho um pouco estranho dele é que poucas pessoas resolveram. Tá vendo a disparidade entre 9.700 e 3.700 e o próximo já volta para um número maior. Mas beleza. Vamos ler aqui primeiro o desafio, né? E fala, ok, nós achamos alguns arquivos importantes no computador Linux. Talvez eles possam ser usados para pegar a senha para conectar aqui, provavelmente, né? Esse comando aqui, vocês vão utilizar no shell que o CTF disponibiliza, basicamente. Então, um momento, deixa eu entrar aqui. E vamos colar o comando, dar um enter. Ele pede um username, que provavelmente deve ser root. E beleza, a gente pelo jeito só precisa pegar a senha. E o que a gente tem aqui são esses dois arquivos que ele falou que são os arquivos importantes. Então, se você der uma rápida pesquisa sobre o que são esses arquivos no Linux, eles são os arquivos que armazenam o usuário e senha do Linux. Eu vou baixar os dois, apesar que eu acho que eu já tinha baixado eles, até. Eu acho que eu já tinha baixado. Não, não tinha baixado. Eu tinha baixado outra coisa. Eu tinha feito um teste só. Então vamos baixar os arquivos e eu vou mostrar o que tem dentro deles e explicar um pouquinho. Aqui, vamos primeiro no password, porque falta o OR ali, é uma abreviação de password. Nesse primeiro aqui você tem o usuário do Linux, no caso. Que nesse caso é root, não necessariamente ia ser root, poderia ser qualquer outra coisa. Depois a gente tem dois pontos separando o próximo argumento, próxima variável, sei lá como que eu colocaria isso. Mas você pode ver que tem um X. Nesse lugar deveria estar a senha, mas obviamente que não é tão fácil assim. Então esse X na verdade é para substituir isso aqui. Essa é a senha criptografada, é claro, é desse jeito que o Linux armazena a senha do seu usuário. Mesmo esquema aqui, primeira coisa é o login, é o usuário, e depois dos dois pontos é a senha. Então, as senhas dos usuários do Linux são armazenadas no arquivo Shadow. Esse arquivo aqui a gente nem vai usar pro jeito que eu solucionei isso aqui. Eu acredito que seja o que a maioria fez também. Então, a gente não precisa mais editar esse arquivo, não precisa fazer nada nesse arquivo. Agora, vamos voltar pro desafio. O primeiro seria, como eu disse lá no primeiro vídeo, os CTFs eles envolvem muita coisa de observação. E ter um conhecimento prévio também seria útil, mas claro que você não precisa necessariamente ter. É questão de você olhar e sair pesquisando tudo que você vê, tudo que já é escrito você sai pesquisando. O que são esses arquivos? E o negócio é, sempre preste atenção no título do desafio, o que está aqui. É um desafio de criptografia e tem um here's, a gente simplesmente esquece essa palavra, e o Johnny. Para quem já usou ferramentas de pentest, já usou o Kali e outros distros também de Linux, você vai lembrar de uma coisa, criptografia e Johnny. Tem uma coisa bem, sabe, que lembra bem, que é o John the Ripper, que é o programa que a gente usa para fazer os ataques de força bruta. Basicamente, que você usa uma word list para descobrir alguma senha. Uma word list basicamente é um banco de dados cheio de possíveis senhas, basicamente. Vamos ler as dicas então, agora que eu já falei do John the Ripper. Se você não suceder na primeira, tente de novo, e de novo, e de novo. Se você não for cuidadoso, esse tipo de problema realmente podem te abalar, te chacoalhar, coisas do gênero. Mas você pode observar que o Rockwell está entre aspas. Para quem já usou, para quem é um pouquinho mais velho e já mexeu com todas essas porcarias aqui, conhece que Rockwell, na verdade, é uma word list. Ela é uma word list, eu tinha deletado ela, deixa eu voltar aqui. Eu baixei só para vocês verem. Aqui dentro, que a gente tem um banco de dados de senha,
a gente tem aquelas senhas mais fáceis, sabe? 123, 123, 456, nome de pessoas. Tu usa aquelas senhas que todo mundo já usou alguma vez na vida aí, em algum tempo, quando criança, coisa do gênero. Tem pessoa que usa até hoje, né? Apesar que a maioria dos sites não permitem mais. Mas vamos lá. Então, essa era a dica. Porém, essa word list, antes ela vinha embutida no Kali, na distribuição do Kali Linux. Hoje em dia ela não vem mais, mas a gente não precisa mais disso. O Kali não, desculpa, o John the Ripper, ele já vem com uma word list chamada password, que já fica na pasta dele, e quando você tenta quebrar alguma senha e você não especificar a word list, ele automaticamente vai usar aquela word list que vem embutida nele. Então, uma outra solução seria você baixar essa word list Rockwell e utilizar ela, ou simplesmente deixar que o John the Ripper utilize a word list como a word list que ele deixa como default, que é a word list padrão dele. Então o que a gente precisa? A gente precisa do arquivo Shadow lá no Linux. Apesar de ter uma versão do John the Ripper para Windows, eu vou utilizar no Linux, que mais brevemente a gente vai usar mais coisas no Linux. Tá aqui. Aquela foi outro teste que eu fiz para ver se eu consegui explicar isso direitinho. Então, essa pasta que eu fiz é uma pasta compartilhada com o Linux. Isso é coisa do software, então se você estiver usando uma distribuição Linux é só você baixar o arquivo direto. Se você estiver usando um pendrive como live é só baixar o arquivo. Independe como você faz, o importante é estar num Linux aqui. Ou se você quiser você pode ir atrás da versão do John the Ripper para Windows e aí você se vira, basicamente. Eu já tenho a pasta aqui, shares e o arquivo aqui. O que a gente vai precisar fazer é chegar no terminal. O comando para abrir o John the Ripper é só John, basicamente. E aqui tem algumas opções do John the Ripper se você quiser ler. Se você quiser especificar o word list, word list, especifica onde está o word list, pode ser .txt como também .lst, que é de list, abreviação. Mas como disse, a gente vai usar a default dele, que é basicamente a word list que precisa. Essa word list dele hoje em dia já vem de certa forma socado a Rockwell nela, são as senhas mais fáceis, etc, as senhas mais comuns. Então o que a gente vai fazer? Eu vou só entrar na pasta que está o arquivo e a gente vai simplesmente usar o John de forma simples. John Shadow, ele vai usar a word list que já está embutida nele, só esperar um pouquinho e tá aqui. Essa é a senha que a gente precisava. Kiss me. Só isso. É um desafio bem simples, só que essa não é a resposta do desafio ainda. Você precisa conectar no servidor que eles te passaram. Verdade, só para avisar, você pode usar esse comando aqui também na sua distribuição aqui, tá? Não tem problema, você consegue utilizar aqui. O usuário é root, como eu já tinha mostrado no arquivo, e a senha é kissme. Pronto. Essa é a flag. Opa, desculpa, esqueci que no terminal não funciona isso. É só você voltar aqui, colar a flag e mandar para frente. Pronto, esse foi o desafio do John the Ripper. Vamos fechar isso aqui, eu acho que a gente não vai usar mais o Linux, mas eu vou deixar aberto ele de fundo. E agora vamos para strings. Certo, ele fala, você consegue achar a flag nesse arquivo sem rodar ele, porque isso aqui é um programa então. Ele fala que a gente pode achar esse arquivo no servidor nessa pasta. Deixa eu só cancelar a operação aqui e colar isso aqui. Opa. Vamos para a pasta e vamos dar um L. Oh, caramba. Um ls. Vamos ver o que acontece se a gente rodar esse programa. Só de curiosidade. Modo de teclado da BNT2. Strings. Legal. Então, eu vou falar o jeito que eu achei isso aqui. Eu vou simplesmente baixar o arquivo. Bem simples. E se você tentar abrir com o Notepad, por exemplo, você vai ver que isso aqui não é nada humanamente entendível, humanamente compreensível. Só que você pode observar que tem um elf aqui na ponta, isso indica que isso aqui é um programa de Linux, para dizer, né? E o que a gente vai fazer? Pegue qualquer editor hexadecimal que você tiver aí. Eu gosto do HXD, mas você pode usar outros aí, tanto faz.
e você vai abrir esse arquivo com ele, basicamente. Vamos pegar o arquivo strings, abrir com, vamos selecionar o HXD, e agora, lembra que ele disse de string? String na verdade são frases escritas em ASCII, eu não sei ler isso, ASCII, pronto. E o que a gente precisa é procurar uma string, não um valor hexadecimal. A gente sabe que a flag está como pico CTF ou coisa parecida, então vamos colocar pico e buscar em todas as direções. Pronto. Essa é a tag. A tag não, desculpa, a flag. A gente copia ela, cola ela aqui, faltou só uma chave. E eu acredito que seja essa a solução. Esse foi o jeito que eu resolvi strings. Agora, a gente vai entrar numa coisinha de Linux bem interessante, que são os pipes. Eu vou explicar isso de uma forma básica, eu nem sei se o conceito vai estar exatamente correto, mas é o seguinte. Vamos tentar rodar esse programa aqui. Ele fala pra gente se conectar, mas primeiro vamos ler aqui o desafio, né? Durante sua aventura, você irá acabar encontrando algum processo que... você irá encontrando a necessidade de processar algum dado que você recebe pela internet ao invés de um arquivo. Tá, ele falando que a gente vai ter que processar algum dado, alguma coisa, por uma conexão, pela internet ao invés de receber o arquivo. Tanto é que ele não deu o arquivo aqui, né? E ele fala pra gente encontrar um jeito de salvar a saída do que está sendo que a gente está recebendo pela internet, pela web, desse programa e procurar pela flag. Então a gente vai tentar rodar isso aqui e ver o que acontece. Tá, a gente está vendo um monte de linhas e mais linhas. E vamos esperar ele acabar de rodar esse programa, que eu acho que ele já vai acabar, eu acho. Pela lerdeza que é o shell aqui, eu acho que eu vou executar isso na máquina do Linux, vai ser mais fácil. Aqui parece ser um negócio infinito, então vamos só copiar para cá, vamos para o Linux novamente, abrir um terminal e colar aqui. Aqui já acabou. Tá, me desculpe, mas você vai ter que olhar para outra linha, isso não é a flag, infelizmente isso também não é a flag. Então, pelo que dá para imaginar, por essa fala aqui, por essa dica mais ou menos, provavelmente a flag está no meio desse monte de linha aqui. Porém, caçar nisso, para mim é um pouco inviável, para mim não compensa fazer isso. Então eu vou dar duas formas de resolver. Basicamente os pipes, eles, por exemplo, a gente vai executar esse comando e você pode ver que a saída desse comando, dessa conexão com a internet, ela dá esse resultado que é esse monte de linha, correto? O pipe, ele é basicamente essa barra, está totalmente na vertical, e ela entra, digamos assim, junto a esse comando, que é o netcat, e vai executar alguma coisa. No caso, a gente tem duas formas de resolver. Lembra do grep, que ele busca alguma coisa em meio a uma saída, ao meio a um texto, alguma coisa, ele busca o que você determinar. A gente está atrás de uma flag, então a gente vai usar um pipe para juntar esses dois comandos. Juntar não é a palavra correta, mas eu acredito que dê para entender o que a gente está fazendo. A gente vai unir de certa forma, a gente vai colocar um cano, que é basicamente pipe, cano em inglês. Grep, vamos buscar pico CTF. Tá aqui. Simples assim. Obviamente o grep só vai retornar o que a gente colocou aqui como filtro. A gente pode até falar que o pipe ele age como de certa forma um filtro, que assim, ele vai pegar esse comando, vai jogar para esse aqui e a gente vai ter o resultado desse aqui, desse segundo aqui. Então essa seria a resposta. Eu já vou colocar ela aqui já. Pera aí, deixa eu copiar ela certinho. Copy. Pronto. Resposta correta. E eu vou dar outra forma, caso você não lembre do grep que a gente aprendeu lá em cima, teoricamente você aprendeu lá em cima, que é, vamos repetir, a gente vai ter que usar o pipe, só que agora a gente vai usar o comando cat, que eu não lembro se foi utilizado em algum lugar aqui. O cat basicamente ele pega toda a saída de alguma coisa, pega o que você der pra ele, e você consegue jogar ele no arquivo. Ele consegue reunir as informações e jogar no arquivo. Basicamente essa seria a estrutura que você teria que fazer. Vou colocar um flag pipe. Ele vai jogar tudo para esse arquivo.
ele tá gravando o resultado. Agora a gente só abre o arquivo e tá aqui. E a gente tem um arquivo completo aqui, todo o log, de certa forma um log. E agora a gente busca PicoCTF. A gente acha a resposta do mesmo jeito, são dois jeitos de resolver. E tem o terceiro que é você sair rodando tudo isso aqui e uma hora achar a flag. O que é meio inviável, correto? Assim, é inútil. Então, eu acho que eu vou parar por aqui. Eu acho que é o suficiente de vídeo. Foram 3 desafios. Então, você pode perceber que ao longo dos vídeos está ficando um pouquinho mais difícil. Você pode até observar pelo número de pessoas que resolveram isso aqui. Vai diminuindo até a gente chegar nos últimos desafios que são, eu imagino que sejam difíceis, né? É o que eu imagino. Então acho que é isso. Por enquanto eu vou parar. Que bom que você... Bem, eu acho que vai acabar por aqui. Espero que você veja o meu próximo vídeo também, que a gente vai estar resolvendo mais umas coisinhas. A partir daqui eu acho que fica um pouco mais legal, um pouquinho mais legal, mas só mais pra frente esses desafios pra baixo aqui com 3 e 4 mil, que aí a gente vai envolver assembly, que aí fica bem mais legal a história. Vai ter que mexer com os cálculos, os vídeos talvez sejam um pouco mais longos, não vou conseguir também ficar fazendo 3 resoluções por vídeo, 4 igual eu tô fazendo. Então acho que é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida você pode chegar nos comentários aí e me chamar, eu respondo quando tiver tempo. E falou!